Shabbat Shalom, queridos. Shabbat Shalom. Queridos, 11ª porção, penúltima porção do livro de Bereshit, Gênesis, Vaigash, que significa e se aproximou. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 44, a partir do verso 18, até o capítulo 47, verso 27. Nós temos Haftarah, referência nos profetas, em Ezequiel, capítulo 37, 15, até o verso 28. E na Brit Hadashah, em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 22, dentre outros textos. Então, começando no capítulo 18, diz assim: Então Judá, se aproximou, Vaigash, se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. E aí ele começa aqui a descrever, os próprios fatos que já haviam ocorrido. Ele menciona toda a questão aqui do parentesco, do pai, aquilo que tinha acontecido com os irmãos, a promessa que ele fez com o pai, para o pai, no sentido de ser garantidor da vida de Benjamim, e esse, de fato, ou essa é a prova que Judá verdadeiramente praticou o Teshuvá, arrependimento sincero, sobretudo considerando-se os fatos passados, e principalmente tendo ocorrido isso com José. No capítulo 45, finalmente Yosef se dá a conhecer aos seus irmãos, ou seja, ele aqui se revela aos irmãos. Então, todos nós nos lembramos que outrora, quando ele menciona um sonho que ele tinha sonhado ali, que tinha vários feixes que se inclinavam para ele, ele foi severamente admoestado pelos irmãos, incluindo o próprio pai, porque ele falou que até o sol e a lua se curvavam para ele, mas na verdade esse sonho já era um prenúncio do Eterno em relação àquilo que haveria de vir e que efetivamente se cumpre. A história comprova o cumprimento desse sonho. Então aqui ele se revela aos irmãos. Na sequência, Faraó ouve falar dos irmãos de Yosef, e aí, obviamente, dá uma abertura para que Yosef convide toda a família dele para ir para o Egito, uma vez que a fome crassava todo o Oriente, e o Egito era o local onde tinha abundância de pão. Na sequência, nós temos o encontro de Yosef com seu pai Jacó. No capítulo 47, Jacó, ou Israel, é apresentado a Faraó. Como José havia sido nomeado governador de todo o Egito, ele acaba por adquirir toda a terra do Egito para Faraó. Então todas as pessoas ali, por falta de alimento, elas foram vendendo as suas terras, e José concretiza aqui uma tarefa de administrador, e ele foi nomeado como administrador pelo próprio Faraó. E o Faraó deixa claro o quê? Que ele seria a segunda pessoa mais importante do Egito, ou seja, excetuando apenas ele. E aqui de cara nós temos um midrash com relação a Yeshua. A Parashá de Yosef, gente, não há outra porção nas Escrituras que tem tanta tipologia com o papel do Messias Yeshua. São várias. A mais rica em tipificação de Messias é essa porção, ou melhor, é o personagem Yosef, que fica muito bem caracterizado nessa porção, principalmente quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E aqui nós temos a figura de Judá se aproximando, Vaigash se aproximou,
Isso também tem um contexto espiritual, que nós já vamos falar dele. Isso é muito, muito interessante. E termina então aqui no verso 17, 47, aliás, perdão, 27, 47 e 27, onde diz que habitou Israel, Jacó, né, na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Bom, esta é a história de Yosef, sobretudo quando ele abre o espaço ali, ganha o respeito de Faraó e abre espaço para que a sua família descesse ao Egito e ocupasse aquelas terras. E aí se cumpre o sonho no sentido de que, de fato, ele seria aquele que daria provisão ao nosso povo, né? E principalmente agora, começando pela família de Israel, de Jacó, que foi com quem o Eterno fez o pacto: Abraão, Isaac e Jacó. Então, na paraxá passada, paraxá Miquetes, nós temos lá a nomeação de Yosef como administrador de todo o Egito. E foi exatamente por causa dessa fome que assolava toda aquela região. Se Yosef não fosse um servo fiel do Eterno, obviamente isso não teria recaído sobre ele. E aí, mais uma vez, nós destacamos, gente, a importância de sermos fiéis. Yosef, em todas as situações em que ele foi testado, ele colocou o Eterno acima de todas elas. Nós olhamos para a vida de Yosef, pelo menos a Torá não registra em nenhum ponto aquilo que Yosef efetivamente tenha falhado em relação a servir a Deus. Nenhuma murmuração sequer, por incrível que pareça. O que nós temos é uma pessoa que tinha um relacionamento com o Eterno firme, uma convicção da sua emuná, estivesse onde estivesse. Desde o momento que ele foi como escravo, vendido como escravo ao Egito, coube-lhe fazer ali o papel de servo do Eterno. Representou o Eterno dentro da casa do chefe dele, dentro da casa de Potifar. Mesmo sofrendo ali um assédio sexual violento, em nenhum momento nós vemos aqui ele se defendendo. Ele foi acusado injustamente, mandado para a prisão injustamente, e ele se manteve firme no seu propósito. Isso foi tão interessante que lá, quando ele estava na cadeia, ele também, a palavra registra que ele achou graça aos olhos do carcereiro, ao ponto de ser confiado a ele ali o trabalho interno da masmorra. Ou seja, tudo o que fazemos ou fizermos, nós devemos fazer para a glória de Adonai. E esse é o comportamento de Yosef. Um comportamento que foi aprovado. E aí nós, na paraxá passada, o sonho do copeiro e do padeiro, e aí por fim, por causa disso, ele revela lá o sonho para Faraó, e aí sim ele é convocado e nomeado como o governador do Egito, como a segunda pessoa mais importante. Fazendo um paralelo com Yeshua, nós temos aí nos anos anteriores alguns estudos já dessa porção. Depois vejam lá no nosso canal no YouTube, Sinagoga Israelita Messiânica. Nós temos pelo menos, acho que dois ou três estudos anteriores. Um é Yeshua se revelando como o verdadeiro Messias, e dizendo que ele não é Elohim, ele não é Deus, mas ele foi considerado um profeta, um filho de Deus, mas não é Deus. O nome da paraxá, eu acho que é isso aí, Yeshua adverte. Não, Jesus adverte, eu sou Yeshua. E tem uma outra porção que também nós já estudamos, que contém muitos detalhes acerca disso.
Então, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 25, 26, até o verso 28, esse verso está fixado aqui na recepção. Abram lá em 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, vou ler a partir do verso 20. Mas de fato, Yeshua ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Gente, prestem atenção na riqueza de informação desses textos. Esses textos, eles comprovam para nós várias teses que são ditas aí mundo afora, no sentido de que se tratam mesmo de heresias, porque a Brit Hadashah, o Novo Testamento, registra essas informações e elas são ignoradas. Vamos ler. Mas de fato, Yeshua ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Então o que ele está dizendo? A morte, o pecado entrou por meio de um homem, Adão. Vai sair por meio de outro homem, Yeshua. Então, o paralelo aí é o princípio da isonomia, da igualdade. Homem, homem. Prossigamos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Yeshua. Cada um, porém, por sua própria ordem. Yeshua, as primícias. Então, Yeshua, gente, é o primeiro a ressuscitar. E aí alguém vai dizer assim, não, mas nós temos vários episódios de ressurreição antes de Yeshua, inclusive no Taná. Qual é a diferença dessa ressurreição? Não foi o corpo incorruptível que eles receberam. Eles morreram de novo. Morreram de novo, exatamente. Então, as ressurreições anteriores, as pessoas ressuscitaram e morreram novamente, o que não aconteceu com Yeshua. Por isso ele é as primícias. Então ele inaugura aqui uma nova ordem. Uma nova ordem. É por isso, gente, que fala que Yeshua, ele é o autor e consumador da nossa emuná. Da nossa emuná. Binômio, emuná é muito mais do que fé. Emuná é binômio, confiança, fidelidade. Confiança, fidelidade. Não é? Então, nós temos que atender esse binômio. Conhecermos as Escrituras nos dá confiança. Agora, requer de nós a nossa parte, a fidelidade para com o Eterno. Naquilo que nós conhecemos, nós devemos praticar. Então, verso 24: então virá o fim, quando ele entregar, olha aqui, gente, quando ele entregar o reino a quem? A ele mesmo? Ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Gente, o que é principados e potestades e poder que Yeshua vai destruir aqui? Toda doutrina que diverge do ensino de obediência, fidelidade, confiança, vai destruir tudo isso. Como é corrupção. É muito mais profundo que isso. É muito mais profundo. Presta atenção. Quando ele, verso 24, né? 25.
No 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Vamos lá. Principados, potestades, poderes atuam em regiões celestiais. Qual que é a função desses entes aqui? Levar o homem a desobedecer a Deus. Impedir, né? O homem de obedecer. Não impedir, ele não vai impedir, ele vai nos incitar, induzir. A desobedecer. Como? A desobedecer. Exatamente, a não seguirmos as instruções do Eterno. E Yeshua vem para destruir isso. Agora, como que isso é destruído efetivamente? Nos ensina a fórmula. A partir de nós mesmos. Porque esta é uma questão de escolha. E Yehudá, quando se aproxima de Yosef, ele viveu ali uma angústia que ele teve que se expor. Ele teve que abrir o jogo. Né? Falou assim: olha, minha palavra foi empenhada lá, eu fico no lugar dele, eu morro por causa dele, mas isso que você está pretendendo, isso não pode acontecer, porque senão o meu pai, ele vai morrer, e eu já empenhei a minha palavra. E aí nós temos aí, igual eu falei, a realidade e a sinceridade de um arrependimento, de uma mudança de atitude. E aqui Yeshua está falando que vai destruir todo o principado e poder, mas isso depende de nós. É uma questão de escolha. Nós escolhemos. Somos tentados o tempo todo, né? Isso é algo que é recorrente na nossa vida. Agora, aquilo que se nos apresenta a ser feito, nós optamos fazer da forma como o Eterno, conforme nós já sabemos que é da vontade do Eterno, ou nós vamos fazer já sabendo que é contra a vontade do Eterno. Ou seja, agiremos em plena rebelião, em plena transgressão da instrução. E aí é que mora o perigo. Quando nós sabemos que estamos errados e escolhemos fazer isso, as consequências vêm. E eu vi que Yeshua é aquele que tira o pecado do mundo. Aí a explicação é porque ele, homem, não deixou o pecado entrar na vida dele. Exatamente. E esse homem agora é um modelo para mim tirar o pecado. É isso aí, com certeza. Ele tira uma coisa espiritual. Assim. Não, e fica como uma delegação de terceiro. Sim. Não é? Não, agora Yeshua que vai tirar o pecado do mundo. Isso. O meu pecado é Ele que vai tirar, Ele que me purifica, Ele que me vivifica. Tira a minha responsabilidade. Exatamente. E aí eu faço dele um Deus que fica mais cômodo ainda. Exatamente. Gente, isso é atuação de principados e potestades e poder. Entendeu? Isso é atuação maligna. Né? E essa atuação maligna, ela acontece por permissão do Eterno, exatamente como forma de nos testar. Nós somos testados. Por quê? Porque o Eterno, ele procura quem na face da terra? Ele procura os fiéis. Tem um texto que fala isso, né? Que ele olha para a terra e ele fala que ele não estava encontrando, não encontrou nenhum que lhe fosse fiel. Como assim? Então, a coisa é muito mais profunda. Só que Yeshua, ele nos dá essa fórmula. Por isso que ele fala, olha, ele consegue tirar o pecado do mundo, e nós só vamos conseguir se nós nos revestirmos dele. E a palavra é muito clara na Brit Hadashah, fala que todo aquele que é batizado em Yeshua, de Yeshua é revestido. Gente, nós recebemos uma outra vestidura, uma outra roupagem, uma blindagem, vamos dizer assim, de Yeshua. E é por isso que Paulo, ele fala: eu não vivo mais, mas Yeshua vive em mim. Amém. Yeshua vive em mim. Por quê? Porque eu estou fazendo conforme o meu mestre me manda.
E é o mestre que obteve a aprovação do Pai. Esse mestre obteve a aprovação do Pai. Então, nós temos que ler as Escrituras com essa ótica, com a ótica ampla, principalmente e obviamente, principal e obviamente com a lente do nosso povo. Então, verso 25. Então, ele vai destruir todo o principado e tal na vida de cada um de nós, se nós permitirmos, se nós quisermos, se nós atendermos ao chamado do Messias, no sentido de aquele que quiser, gente, tem que querer, aquele que quiser segui-lo, aí tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar o madeiro. Tomar o madeiro, gente, tomar o madeiro é se expor, Eu agora sou servo de Yeshua, então eu me exponho, eu quero agora fazer o alinhamento a que nos propusemos e que a palavra nos apresenta. Então, é negar-se a si mesmo, expor-se e segui-lo, seguir os seus passos. A palavra é clara. Lá em Tito fala: aquele que diz que permanece em Yeshua, esse deve andar assim como ele andou. Então, nós temos que ir com ele, porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, quando isso acontecer, verso 25: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, quem é o Filho? Yeshua, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem que sujeitou a Yeshua todas as coisas? Adonai. O Eterno, Adonai. Para que Adonai seja tudo em todos. Mais claro que isso é impossível. Agora, crendo aí em que Yeshua é Deus, aí tem um Deus servindo um outro Deus, aí já virou bagunça. Não. A gente olha para as Escrituras, gente, não tem margem nas Escrituras para esse tipo de entendimento. E aí, quando nos valemos da própria história, sobretudo aí concílios religiosos, e principalmente o concílio de Nicéia, lá no ano 325, nós percebemos que tinha um concílio humano para discutir a natureza divina de Yeshua. É como se nós, gente, aqui nos reuníssemos aqui e falamos: gente, vamos discutir a natureza de Maomé? Vamos lá, eles falam que ele é um profeta, falam que ele é isso, falam que ele é aquilo. Aqui, vamos entender que ele é Deus. E nós decidimos aqui, com base em vários argumentos, que ele é uma figura divina. Isso não faz nenhum sentido. Agora, isso tem um objetivo de cunho espiritual, que é o quê? Afastar aqueles incautos, as pessoas que não querem ter um trabalho sequer de conferir as Escrituras. E aí, na Brit Hadashah, Rabino Shaul, ele fala o quê? Que nós devemos ser como os bereanos, conferir nas Escrituras se de fato as coisas são assim. Então, voltando para a nossa porção. Aqui, Judá e Erudá, então ele revela para Yeshua, para Yosef, revela para Yosef o seu real caráter. E aí, gente, sendo Yosef uma tipificação de Yeshua,
Façamos agora a tipificação. Quem é Yehudá? Quem é Judá hoje? São os judeus. Todos nós sabemos que houve uma divisão de tribos, não é isso? Judá e Benjamim e as outras tribos que ficaram espalhadas, dispersas no mundo afora. Então agora nós temos as tribos que ficaram espalhadas no mundo afora, está aqui representado pelo próprio Egito. É Yosef, na figura de Yeshua, governando para os estrangeiros, para os de fora, as 10 tribos. E nós temos agora Yehudá se aproximando de quem? De Yeshua. E o que é interessante? É Yehudá se arrependendo. Marcelo, abre os olhos. Yehudá num processo de techuvá verdadeiro. Defesa de Benjamim, em defesa dos messiânicos. Pois é, e agora ele reconhece que Yeshua é o Messias de Israel. Assim como Judá aqui reconhece que Yosef é o seu irmão. Eles são irmãos. Yeshua é o irmão. Ele é judeu. Agora, o que é muito interessante é que Judá com Yosef, ele confessa ali para ele as suas condutas, confessa os seus temores, e é exatamente o que vai acontecer com o nosso povo, com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, reconhecendo que Yeshua é o Messias. Isso vai acontecer. Olharão a quem transpassar? Não, aí o transpassado seriam aqueles seriam os romanos, aqueles que participaram da crucificação, ou da crucifixão, né? Yehudá também, Judá ali, ele teve esse peso maior, que foi ele que deu ideia de vender também, né? O Cef ali, ó. Não, sim, ele se mostra arrependido aqui. Ele se mostra arrependido porque ele estava envolvido no episódio de Yosef, e tanto é que foi por causa disso que ele deu garantia para o pai, que isso não ia acontecer. Rubem, por exemplo, ao contrário, Rubem fala com Jacob, como garantia, ele poderia até matar os filhos dele, mas isso é uma solução viável? Não, isso não faz nenhum sentido. Agora, Yehudá não, Yehudá ele se apresenta ao pai como um garantidor, e quando foi requerida dele uma postura, ele foi pronto em apresentar a posição dele. E aí ele fala isso aí, professor, olha, não se zangue, não perdoe o seu servo. Ele já chega numa posição de humildade. Perdoe o seu servo, meu Senhor. Deixe-me falar uma palavra a você. Não te irrites contra o teu servo. Ou seja, numa posição absoluta de humildade, reconhecendo aqui o governo de Yosef, embora não soubesse quem era, mas ele reconhece por princípio a autoridade instituída, e ele próprio coloca assim: porque você é igual ao próprio faraó. E aí, gente, essa é a confusão. Yeshua aqui, ele é como se fosse o próprio Deus. O próprio Deus. Deus delega. É o exemplo, o maior exemplo que nós temos, gente, para fazer um comparativo, é o exemplo de Moshe, de Moisés. Porque é uma figura ícone nas Escrituras, e Moisés, ele recebe a delegação do Eterno de agir em nome do Eterno, se apresentando como o próprio Eterno. Nós estudamos algumas parashot atrás aí, de anjos se apresentando como se fosse o próprio Eterno. Então isso não tem nenhuma dificuldade de compreender isso. Uma coisa é uma coisa é a figura do Eterno, e outra coisa são as delegações que ele aprova. E quem somos nós para questionar essas aprovações? E é isso que nos faz a semelhança de Adonai, são esse caráter, quando está alinhado à vontade de Adonai, nós fomos feitos à sua imagem. E a sua Sem dúvida, sem dúvida.
E o Eterno, ele usa a quem quer da forma como ele julga conveniente. Né? E aliás, ele fala isso com Moisés. Né? Eu terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia. Então, aqui a autoridade, é por isso que a palavra fala, gente, toda autoridade é instituída pelo Eterno. Seja para um sentido, seja para outro. Às vezes uma autoridade, ela vem para nos punir. E outras vêm para nos colocar no caminho certo. E aí não faz distinção, cumpre a nós honrarmos as autoridades. Estando nós desautorizados ou desobrigados disso, tão somente se a autoridade instituída, por óbvio, nos impuser qualquer coisa contrário às instruções do Eterno. Aí sim nós estamos desobrigados de honrar e de obedecer. Mas fora isso, nós estamos debaixo dessa autoridade, respeitando, né? Tem governos aí que nós não concordamos, mas o Eterno permitiu, e se Ele permitiu, eu vou me submeter até esse ponto, né? Se não contrariar isso aqui, se não tocar nessa cláusula pétrea para mim, então está tudo certo. Tem um comentário aqui que fala o seguinte, gente: quando Judá, né, ele fala aqui no capítulo 44, verso 33, agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Se referindo aqui, é claro, a Benjamim. Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. E aí, na sequência, nós temos o ápice do momento, que é a revelação. Né? E aí o comentário fala o seguinte: a confissão, essa declaração de Judá, acompanhada aqui de uma tristeza profunda e de uma fundamentação que foi exatamente reportando aquilo que já tinha acontecido com Yosef, porque o Jacó já tinha sofrido por causa de um filho. Ele não vai dar conta de lidar com uma situação semelhante, de perder o outro filho. E nós sabemos que aqui nós estamos falando dos filhos preferidos de Jacó. E o primeiro deles foi Yosef. Por quê? Filho de Raquel, a quem ele verdadeiramente amou. E aí segue, queridos, a revelação de Yosef, não se podendo conter diante dos que estavam com ele, capítulo 45, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou Yosef, eu sou Yosef. Tipologicamente, isso vai acontecer com o nosso povo no momento que Yeshua se revelar também ao nosso povo. Agora, onde está o nosso papel nisso aqui? Qual é o nosso papel
diante do nosso povo, principalmente considerando esses princípios dessa porção. Está falando do item? Sim. Gente, nós somos o elo. Nós somos o elo entre um segmento e outro segmento. Ou seja, nós temos um dever a cumprir. Tanto com relação ao nosso povo, mostrar essa porção da Torá, ela é um prato cheio para nós fazermos esse paralelo com Yeshua e mostrar que Yeshua é o Messias, que ele é judeu, que ele é descendente de Davi. Para entender os dois lados, né? Exato. Por quê? Porque o Messias que chega para Israel hoje é um Messias contrário aos princípios da própria palavra e tem absolutos que são intransponíveis. Por exemplo, o primeiro deles, né, é claro, é o chamado. O Eterno é um. E aí chega alguém que apresenta um Messias que é igual ao Eterno. Só isso aí já afasta qualquer argumentação, acabou, eu não te ouço mais. Qualquer um que chegar para o nosso povo e colocar alguém igual ao Eterno, ele não é ouvido. Está na Torá também que pode haver alguém que faça sinais e maravilhas, milagres, mas que se ensinar contra esta lei, acabou, não seja ouvido. Acabou. Então isso é uma máxima, gente. Isso é uma blindagem tal que não tem como, é impenetrável. Impenetrável. Se tem um exemplo de cláusula pétrea, algo que de fato não pode ser modificado em nenhuma hipótese, é isso aí. O princípio maior da emuná do nosso povo, que Adonai é um. Ele é um. Então não se admite. E aí o que chega para o nosso povo hoje é exatamente isso, que existe alguém que é co-igual. Aliás, não é só um, tem outro também. Então são três em um. Isso dá uma pane. E aí acabou, você não consegue falar mais nada. Agora apresentem para o nosso povo um Yosef, como retrato do Mashiach, mostrando aqui tudo aquilo que está escrito. Hoje tem 1 milhão de versículos aqui, na própria Haftará dessa porção, que é Ezequiel 37, já nos mostra a tipificação de Yeshua, que fica muito fácil para nós convencermos um judeu ortodoxo de que Yeshua é o Messias. Inclusive mostrando para ele que o próprio Yeshua falou que o principal mandamento é o chamado. Pois é. Só que o que chega lá é um Messias transgressor da Torá. É incompatível, não é? Eu falei que eu tinha elencado, até falei na palestra lá em Curitiba, que eu tinha elencado 60 situações, semelhanças, entre Yosef e Yeshua. 60. Eu vou falar apenas algumas delas, talvez umas 10. Principalmente no que toca a Teshuvá. Tem um item que fala assim: depois de testar os seus irmãos para ver se eles se submeteram à Teshuvá verdadeira, Yosef finalmente se revela. E aí vem aqui, durante a grande tribulação, Yeshua abrirá os olhos de Israel para que eles finalmente o reconheçam. Isso está em Lucas 13, 35 e em Mateus 24, 25. Outra semelhança, depois vocês confiram esses textos. Yosef revelou-se aos seus irmãos como o Salvador de Israel. É óbvio, se ele não estivesse ali, naquela posição, e ele reconhece isso o tempo inteiro, ele reconhece como sendo uma providência divina. Aqui, vocês não se martirizem, por causa do que aconteceu. É o Eterno que me enviou para cá. Ou seja, ele conseguiu ver numa situação adversa, numa situação ruim, o plano de Adonai.
E aí ele tranquiliza os irmãos em relação a isso. E lá em João 4,42, 1 João 4,14, nos assegura que o Eterno, colocando Yeshua no status de filho agora, ele o envia para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Então, no primeiro momento, Yeshua não vem nos julgar. Ele vem para apresentar a salvação do Eterno. E, aliás, o nome dele significa o quê? O Eterno é a salvação. O Eterno é a salvação. Adeus. Oi. João 12,47 fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Exatamente. Exatamente. Então, o papel inicial dele é esse. No papel de Ben Yosef, filho de José, aqui o papel é salvífico. Só que ele vem agora na função de Ben Davi. E aí agora ele vem com a função de julgamento. E aí o julgamento será conforme os padrões de Roma e da Grécia? Não, vai ser de acordo com os padrões da Torá, com cetro de ferro, inflexível no que toca às santas instruções da terra. Olha que interessante, Judá aqui, ele lidera o caminho de Israel de volta ali, no tocante ali à salvação, ele consegue proteger o povo. Yeshua, como Mashiach ben Davi, guiará Israel à terra prometida e agora renovada. Nós estaremos com Yeshua para sempre. A partir do momento que nós formos aprovados e reinarmos com Ele os 1000 anos, nós estaremos para sempre com Ele. Yosef levou Israel perante Faraó e Israel abençoou o Faraó. Um dia Yeshua levará Israel diante do Pai e Israel então abençoará o nome de Adonai. 1 Coríntios 15, 28 é o texto que nós lemos. Ele fala que o Eterno será tudo em todos. E aí o nome do Eterno será glorificado. Ou seja, os planos dele estará sendo cumprido. Por meio da fidelidade, da emuná de Yosef conquista o mundo inteiro. Como administrador ali, ele tem a confiança de todos. Yeshua, tal qual, Yeshua foi coroado de glória e honra por causa do sacrifício em nosso favor. Hebreus 2,9, Filipenses 2, Mateus 28, 18, dentre outros textos. Qual que é a referência? Que ele será tudo em todos? 1 Coríntios 15, 28. Os descendentes de Yosef. Os descendentes de Yosef, quem eram? Quem é considerado, gente? Efraim. Considerado o quê? Como se fossem as 10 tribos, né? Estão espalhados pelo mundo. Foram incorporados à comunidade étnica de Israel com as duas tribos. Os seguidores de Yeshua, da mesma forma, são incorporados às alianças e as bênçãos do Israel étnico. Está em Efésios 2, que faz parte da Haftará de hoje. Vós antes éreis gentios, eram, passado, agora passa a integrar a mesma etnia, faz parte aí do enxerto. E por fim, José recebeu a bênção do filho primogênito, 49:22.
Está até fora, né? Está fora aqui do texto, mas vamos ler aqui. 49 e 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Gente, olha a riqueza das bênçãos de Yosef por conta da fidelidade dele. E aí a tipificação, é claro, né? Yeshua como sendo o primogênito de toda a criação, que tem proeminência sobre os outros profetas, sacerdotes, reis e anjos. Hebreus 1, Colossenses 1, 16 e 18. E aí, queridos, para finalizar, eu quero enfatizar mais uma vez a questão da Teshuvá, porque é o processo inicial de todos nós. Para fazer um retorno, a primeira coisa é o arrependimento. E arrependimento, ele requer uma postura, né? Mudança, primeiro é lógico, a absorção do conceito de arrependimento, que nos traz uma mudança de mentalidade e, por consequência, aquele que muda a mentalidade sobre determinada coisa, ele passa a agir segundo o novo conceito que é apresentado. Né? É impossível nos apercebermos de algo e termos esse algo como correto e não praticar o correto. Se nós fizermos isso, nós não nos enquadramos no conceito de arrependimento, no conceito de Teshuvá. E foi exatamente o teste que foi feito com Yehudá, com Judá aqui. O que Yosef fez com Yehudá é exatamente o que Yeshua faz conosco. Estamos de fato arrependidos? Ao ouvirmos ali a prédica de Pedro, de Quefas, né? Nós nos questionamos, tal qual os escribas e fariseus da época e todo o povo que estavam ali: o que faremos, pois? O que eu tenho que fazer? E isso demonstra o verdadeiro arrependimento. Isso demonstra a verdadeira Teshuvá. Há algo que nos compete fazer. Agora, até quando nós vamos nos manter relutantes quanto a isso? Se Yehudá não tomasse uma posição firme aqui, né, qual seria o desfecho dessa história? Então, é o que nós sempre falamos, né? Nós temos um papel a desempenhar no reino e nós não podemos nos acovardar, sob pena de não recebermos a aprovação em razão da nossa conduta, seja uma ação ou uma omissão que nos competir fazer. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe e capacite, que nós possamos, queridos, a cada porção estudada, extrair os princípios, aquilo que nós devemos praticar no nosso dia a dia. E se eu puder resumir, conforme eu falei, essa porção em uma única palavra, né, seria Teshuvá, arrependimento. Numa frase, arrependimento sincero, conforme os padrões da Torá. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.